Pastor, mas se o primeiro pecado é no céu, como trazer a ideia de que o céu é um lugar perfeito, santo, íntegro? O Éden não era? O Éden era um lugar perfeito? Então, só que o ser que estava no Éden Era poderia perfeito. se corromper. Ué, e os anjos também. Mas se daria justamente no céu, onde a maldade não entra? Ué, e no Éden? Não era a mesma coisa? Só que no Éden, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. No céu não havia. Bom, sim, aí em relação ao ser humano. Agora, no céu, a mesma possibilidade. Eu acho que aí a gente enxerga o esqueleto da criatura. Tanto anjos quanto homens foram criados, como você até disse aqui, sim, com capacidade de poder tomar atitudes até mesmo contra o Deus que os criou. Entendo. Então há essa rebelião nos céus, que gera a queda de Satanás, que, ao meu ver aqui, Ezequiel 28, Isaías 14, dá uma ajuda nessa compreensão. E então temos aí Satanás condenado eternamente com tudo isso que a Bíblia diz para nós. Então o senhor acredita numa criação anterior? No caso, a criação dos anjos? Exército dos céus ali não faz uma referência eu creio que não. à criação Porque, dos justamente, anjos. porque se eu tiver que afirmar que os anjos foram criados dentro do período de 6 dias, eu vou ter que assumir que então Deus criou demônios também. Uma vez que eu não vejo essa queda. Eu vejo a aparição de um ser caído no Éden, mas eu não vejo onde que ele caiu no Éden. Então, pelo fato da condenação da serpente ser em Gênesis 3, a semente da mulher pisará a tua cabeça, ali todos os julgamentos acontecem dentro daquele contexto. Satanás também. Sim, então, assim como nós temos ali o julgamento da mulher, a condenação da mulher, Sim. do homem, da própria terra, a terra é maldita por causa de ti, a serpente também recebe a sua sentença ali. Recebe. Ou seja, Exato. mostrando que possivelmente, talvez a melhor forma é entender que o pecado dele ali se deu. Entende? Dentro daquele... Inclusive, o próprio dicionário bíblico Wycliffe... Então temos que dizer que Deus criou um anjo caído. Não, ele se corrompe ali em Gênesis 3. Porque não há diferença de eu acreditar que Satanás ele se corrompe no céu ou se corrompe na terra. A verdade é que ele se corrompe. Eu prefiro crer que ele se corrompe na terra, justamente não no céu, porque um lugar é o céu. Mas em que momento? Se dá justamente entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Tem que ser nesse período. Porque Gênesis 2 volta àquele mesmo argumento. A expressão, e viu Deus que era tudo muito bom, tov meud, tudo exato. perfeito. Se é como perfeito, o céu. Se é perfeito, não poderia como ter mal. Céu. Então, mas o Éden também era perfeito, não tinha mal, igual o céu. Exato, só que qual que é a verdade? Eu acredito ali que a Bíblia se cala entre o capítulo 2 e 3 para fazer referência a essa então, olha queda. Só. Entende? Você tem o céu, que é um ambiente perfeito, Uhum. que Deus então cria criaturas com possibilidade de virem a ser imperfeitas. Então não é a questão do ambiente, é o indivíduo, a criatura, com condições de queda. Certo. No Éden, você tem a mesma situação. Você tem um mundo criado perfeito e com um ser que já está caído ali. Então, onde que ele caiu? Que momento ele caiu? No Éden. Aí eu vou lançar a mão, de novo, de Ezequiel 28, Isaías 14. Basicamente, se ele cai, na verdade, nós devemos entender que já existia o mal. Já existiu o mal. Sim. Então, se existia o mal, não era tudo muito bom, não era tudo perfeito. Então, aí que tá. O Satanás não era um ser caído? Ele não era o mal? Ele foi corrompido pelo mal. Onde que ele surgiu, então? Bom, foi criado por Deus e, de certa forma, está relacionado a toda a criação. Sim, então. Mas ele não foi criado sendo mal. Não. Então, ele vai se transforma num ser maligno, num anjo caído, num demônio por conta da sua rebelião. Perfeito. Né? Conforme os demais textos. E no Éden, você tem um contexto também igualmente perfeito. E a presença deste ser maligno não altera em nada essa perfeição do Éden, até que o homem abre essa porta. Entendo. Então, eu continuo com dificuldade de encontrar um momento onde Gênesis 1 e 2 pode nos dar a possibilidade de interpretar que Satanás torna-se, né, o que é, em algum momento ali, em que a Bíblia não diz. Para concluir a minha fala e meu pensamento em relação a isso,
O doutor Barton Payne, PhD, professor de literatura e idiomas do Antigo Testamento, ele diz assim, abre aspas, o texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, parece mais adiante datar esta queda. Antes ainda que era tudo muito bom, em Gênesis 1:31, a tentativa de Satanás de conseguir a adesão da espécie humana pode, portanto, ser precipitado à perda do seu estado angelical. Ou seja, a partir do momento em que ele quer dar ordens ao homem como se fosse Deus, ali está, de certa forma, mostrando a sua queda. Tanto a serpente como os seres humanos foram amaldiçoados no mesmo tempo, mostrando que justamente o seu pecado também são no mesmo contexto. Mas, embora o homem tenha recebido a esperança da reconciliação, o tentador já não tem essa esperança, pois foi condenado a ser pisado e esmagado pela semente da mulher. Essa ideia também pode ter sido usada como parâmetro para a questão contextual de Jesus ali no seu combate com os fariseus, dizendo, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Por que homicida? Porque matou a comunhão que o homem tinha com Deus. E não se firmou na verdade. Por que não se firmou na verdade? Porque distorce a palavra de Deus para tentar o homem e a mulher. Porque não há verdade nele quando ele profere mentira e fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se o primeiro pecado de Satanás fosse a soberba, Jesus tinha que falar que ele é o pai da soberba e não o pai da mentira. Então, mas você tem também outras péssimas características do diabo, que não é só a soberba. Eu acho que a queda do diabo foi motivada pela sua rebelião. E nessa rebelião você tem lá soberba, você tem outras características que vão somar e levá-lo ao que ele fez. Uhum. Mas olha só, entre essa possibilidade de interpretação que você trouxe e as que eu defendo aqui, que eu estou defendendo, eu acho que fica mais confortável eu lançar a mão de textos como Ezequiel 28 e Isaías 14, para entender que sim, Satanás é um anjo caído e a Bíblia declara isso. Agora, em que momento isso aconteceu? Possivelmente dentro do que o contexto de Ezequiel 28 mostra, Isaías 14 também. Porque pelo menos eu tenho elementos que vão me dar essa possibilidade. Essa interpretação que você trouxe, ainda que também é uma possibilidade de interpretação, eu acho que ela tem menos elementos. Eu vou supor muito mais, eu vou ter que conjecturar muito mais, porque não quero ficar com textos que podem facilitar ou me ajudar a essa compreensão que a Bíblia não é clara. Então, assim, entre o que trouxe esse PhD, eu acho que é mais difícil entender a maneira que ele traz do que ficar com isso que a gente está tratando aqui, trazendo, que já são elementos que já estão aí.